Eita, coisa boa! Vamos bater um papo aqui sobre as 5 resistências. Trouxe aqui meu suporte, meus amigos que vão acompanhar a gente nesse trabalho de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, quem está acompanhando aí a live. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando para assistir nosso trabalho aqui. Vamos esperar mais um pouquinho e entrar mais pessoas. Hoje nós vamos trocar uma ideia, nós vamos bater um papo sobre as 5 resistências. Que 5 resistências são essas? Como que essas energias trabalham a nosso favor ou contra? Grande parte das vezes, né? Trouxe aqui um material de suporte, meu campo, as cordas invisíveis que nos aprisionam. E eu estou iniciando neste trabalho aqui com essa live, uma série de lives, uma série de conteúdos que eu vou trazer para ajudar você na expansão de consciência, no seu desenvolvimento pessoal, em curas de feridas emocionais, em questões não resolvidas, histórias mal contadas que geram dor e sofrimento na sua vida. É sobre isso que nós vamos conversar, tá? Vou esperar mais um pouquinho aqui, esperando o povo chegar. E aqui eu estou formando aqui o meu campo. Vamos colocar aqui. Esperar mais um pouquinho para o povo chegar. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aí. Bom, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui sobre as 5 resistências. Primeiro ponto, da onde que surgiu, né, a ideia de trazer esse conteúdo, de conversar sobre este trabalho. Bom, para quem não me conhece, quem está assistindo, essa live vai estar sendo gravada, ou melhor, né, está sendo salva, ela vai ficar salva no meu Instagram. Então, se você está, não sei se você vai assistir ao vivo ou se você está assistindo a reprise, e nós vamos trazer todo esse conteúdo ligado ao nossa expansão de consciência. Eu gosto muito desse termo, expansão de consciência. Por que eu gosto do termo expansão de consciência? Porque você nunca resolve um problema no mesmo nível de consciência que você o criou. É necessário expandi-lo. Para você acompanhar este trabalho, quem está chegando aí, seja bem-vinda Eunice, seja bem-vinda Ana. Para você acompanhar, a minha sugestão, pega um papel e uma caneta para você fazer anotações, para você anotar aquilo que for relevante para a sua vida, para a gente aprender nessa aula aqui fantástica. Ponto de conexão, sejam bem-vindos. Deixa eu mexer com vocês aqui. Sejam bem-vindos todos vocês que estão participando aqui da live, que estão aprendendo com a gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ronan, sou terapeuta sistêmico, sou estrategista. O termo que eu gosto de usar para o meu trabalho, eu me considero um estrategista sistêmico. O que é o estrategista sistêmico? É o profissional que mexe em pontos estratégicos dentro do emocional do empreendedor, dentro do emocional daquela pessoa que quer crescer, que quer se desenvolver. Eu fui abençoado, eu me considero uma pessoa abençoada de ter essas expertises tão poderosas ligadas ao marketing digital, ligadas ao marketing, à estrutura. A palavra-chave é a estrutura. Eu tenho habilidades de mexer na estrutura psíquica e emocional e que ajuda as pessoas a prosperar. Foi isso que eu fiz na minha vida.
eu fui uma pessoa no passado que eu vivia muito no campo das ideias. E tem uma explicação lógica para isso, né? Eu vivia muito na campo, sempre fui um cara muito criativo, sempre tive muitas ideias, sempre fui muito teórico. O termo que utilizavam muito para mim é que Ronan, você é muito sonhador, você é muito teórico. E isso por muitos anos me gerou muito sofrimento, dor. Isso me incomodava muito, porque eu ficava muito no campo das ideias, mas eu não conseguia trazer prática para aquilo. Aplicabilidade. Eu não conseguia prosperar na minha empreitada, naquilo que eu estava fazendo. Afinal de contas, de eu ter construído muita coisa na minha jornada, mas o ambiente, ele exigia muito de mim. Então eu me cobrava muito. Então, quando eu decidi fazer uma transição de carreira, que eu vim, primeiramente eu fui para a área das vendas, e depois eu entrei na área de terapias. Quando eu fiz essa transição, eu percebi uma questão muito séria ligada ao ambiente. E já pego o primeiro insight. O ambiente é soberano. Presta atenção nisso. O ambiente, ele é soberano. Só que, duas coisas. Você tem o poder de criar o ambiente. E ele te protege ou ele te sufoca. Afinal de contas, a casa onde você mora hoje, alguém construiu ela em algum momento da vida. Essa casa, ela foi construída com uma finalidade, para te proteger. Quando chove, se eu não tenho um teto, o que acontece? Te molha. Ela tem a finalidade de te dar proteção, aconchego, acolhimento, conexão. Todo mundo que está dentro da sua casa, de certa forma você permitiu que aquela pessoa entrasse, né? Dificilmente alguém invade a sua casa sem que isso não gere um incômodo, e aí você tem uma tendência a expulsar essa pessoa. E a primeira casa que a gente tem chama-se consciência. Você já pensou nisso? A sua consciência é a sua casa? Você já pensou nisso? Você já pensou dessa forma? Pessoal, eu gosto muito de interação. Eu sei que tem pouca gente aqui na live aqui, mas comentem, compartilha, manda para alguém, manda para o amigo que você quer que assista este conteúdo com a gente. Eu vou adorar a sua contribuição, tá bom? Vai ser muito bem-vinda. Então vamos lá. Vamos falar sobre as 5 resistências. 5 palavras. Vamos lá. Primeira palavra que eu vou usar, essa corzinha aqui, ó, preta. Culpa. Culpa. Cadê? Olha aqui, ó, o medo, ele é engraçado aqui. Ele tem até a carinha aqui, ó. Olha o medo aqui, ó. Culpa, medo, insegurança. Aqui, ó. Insegurança, a carinha dele fechada. Culpa, medo, insegurança. Esse aqui é o amarelinho. Não, o amarelinho tá fora porque ele é bonitinho, né? Ele é alegre. Culpa, medo, insegurança. A preocupação aqui, ó. A preocupação. Não, esse aqui vai ser a dúvida. A preocupação. Vermelhinho, com cara de raiva. Tô preocupado. Preocupação. E a dúvida. Culpa, medo, insegurança, preocupação e dúvida. São 5 palavras que regem a nossa psique. E geralmente a gente tem argumentos fortes para justificar por que eu estou preocupado, por que eu estou com dúvida, por que eu estou com medo, por que a história que a gente narra internamente, ela tem um poder. Qual que é o poder que você narra para você mesmo? Ela tem o poder de quê? De ditar a sua realidade. A realidade que você vive, ela é constituída por conta das histórias que você narra. Então vamos lá, vamos pensar nessas 5 palavras. Todos nós temos essa estrutura interna de culpa, medo. Mas antes, para a gente dar continuidade, vamos criar uma definição, vamos padronizar. Por quê? Uma das coisas que nos faz avançar na vida chama-se discernimento. O discernimento, da onde que ele nasce?
O discernimento é você conseguir aplicar uma determinada teoria na sua vida. É o famoso faz sentido. O discernimento ele traz isso. É discernir. É entender e aplicar. Então, o que é que acontece? Muita gente está vivendo, está andando, está tentando caminhar cheio de culpa. Mas ainda não entendeu, não discerniu o significado da dúvida. Então, o que é que acontece? A pessoa tenta caminhar com aquilo. E a vida fala, você não vai tirar essa mala aí das costas não? Como é que é? E os eventos se repetem. Então o discernimento ele tem esse significado. Para você entender e conseguir aplicar. Então vamos lá. Essas 5 palavras, culpa. O que é culpa? Qual que é a definição que nós vamos trazer para culpa? Eu pesquisei na internet, está aqui, meu computador está aqui do lado aqui. Eu pesquisei na internet o significado da palavra culpa. O que é a culpa de acordo com a definição do Google? A culpa é a responsabilidade por uma ação ou omissão que causa danos a outro, sendo também um sentimento de remorso ou pesar por uma falha. Presta atenção nessa segunda parte. Sentimento de remorso ou pesar por uma falha. Então, a dúvida está conectada com o passado. Tudo isso aqui está ligado ao passado. Alguma coisa aconteceu. Não conecta com o futuro. Tudo aqui está ligado ao passado. E então, olha só, esse sentimento é o que você precisa trabalhar aí. Então, a culpa, ela traz essa questão do sentimento de remorso ou pesar por algo que você considera como falho. Ok? Medo. O que nós vamos definir como medo? O medo é uma sensação de algo que está previamente acontecer e você se protege. Então, o medo ele tem uma finalidade de te proteger. Por exemplo, essa definição ela tem que ser verdadeira para todos os pontos. Então vamos lá. O medo de altura. Você só sente o medo de altura se você estiver no lugar alto. Então o medo vai falar assim, ó, não vai, ele vai te proteger. Medo do escuro. Você só vai sentir o medo do escuro se você estiver no escuro. Medo de falar em público, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Esses medos, eles existem? Eles existem. Só que não são medos reais, são medos imaginários. Diferentemente do medo da altura, porque você faz alguma projeção. Todo mundo tem medo de altura? Não. Tem uns carinha que eu vejo na internet aí que, pelo amor de Deus, os caras fazem um trem. Eu assistindo o vídeo, eu sinto frio na barriga pros caras. Você já sentiu isso? Você já assistiu aqueles vídeos? Ai! Então, o medo ele tem essa função de te proteger. Beleza. Medo, a culpa, medo. Agora vamos trabalhar a palavra insegurança. Vamos discernir, vamos definir aqui a palavra insegurança. A palavra insegurança, ela vem da palavra segurança, proteção. Insegurança é ausência dessa proteção. Então, se não existe a proteção, eu estou inseguro. Faz sentido? Show. Dúvida. A palavra dúvida. Ela é uma palavra que coloca você num lugar
de indecisão. Associa a palavra dúvida com indecisão. E aí tem até uma metáfora que eu quis trazer aqui rapidinho agora aqui, é que o cara estava em cima do muro, aí de um lado tinha um capetão lá fumando cigarro, e do outro lado tá Deus falando assim, ó, vem, 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 pula. Aí do outro lado o capetão lá fumando cigarrinho quietinho lá. E o cara olhando achou aquele estranho, ele tava lá em cima do muro assim, aí de um lado tá Deus, pula pra cá, vem, vem, vem. E do outro lado o capetão lá, sem falar nada. E ele achou aquele estranho e ele perguntou pro capetão assim, pô cara, você não vai falar nada, você não vai querer que eu pulo pra aí? Não, ele falou assim, não, o muro é meu, foi eu que construí. Então o que que acontece? Quando você está na dúvida, você já sabe onde você está. Você está num lugar muito ruim para você. Ah, Ronan, mas foi João que me colocou nesse lugar. Ninguém tem esse poder sobre você. Talvez você tenha permitido que João fizesse isso com você. Foi uma permissão que você deu para ele, que não deveria ter dado. Você falou sim querendo dizer não. E a preocupação? Para mim, tá? Isso é uma informação pessoal minha. Para mim, o pior de todos e o mais sutil é a preocupação. Pouca gente não dá a importância, ou melhor, pouca gente dá a importância para a preocupação. A maioria das pessoas acha gostoso preocupar. Não, eu estou preocupado com você. Ou seja, né, eu me importo com você. Não, eu estou preocupado com isso. Quer dizer, eu me importo com tal coisa. E por não trazer esse discernimento, não separar as coisas, não discernir de fato, é onde que há a invasão. Isso aqui começa a ficar preenchido. Essa cordinha, o que essa cordinha representa aqui no nosso desenho? Eu vou fazer uma analogia com o seu núcleo emocional, tá? A nossa associação aqui é o nosso núcleo emocional. No núcleo emocional, tá lá todo mundo que você autoriza a entrar. Todo mundo e todas as coisas que você autoriza a entrar. Ronan, então quer dizer que se eu tenho medo, culpa, medo, insegurança, dúvida e preocupação dentro do meu núcleo emocional porque eu permiti? Sim, você não nasce com isso não. A gente não nasce com isso aqui. Tem até um experimento que foi feito na internet que os caras simularam. Eles colocaram cobras no meio de bebês, só que o bebê não sabia o que era aquilo. Só que eles colocaram cobras que não eram venenosas, né, para proteger as crianças, colocaram lá e as crianças brincaram. Só que colocou os pais assistindo os filhos. Você tinha que ver, cara, os pais estavam quase morrendo e a criança não estava nem aí. Então a gente não nasce com isso aqui. Então a gente absorve isso, a gente come isso aqui. A gente traz para nossa casa isso daqui. E a partir do momento que você abre as portas para isso e isso entra, isso começa a fazer parte de quem? Da sua vida. Isso começa a te ajudar. Um conselheiro. Esses são os nossos conselheiros. Porra, não, eu tô mal de conselheiro, hein? Pois é o que você está escolhendo. Então vamos lá. Você tá com seu núcleo emocional e tem muita dúvida. Ou a dúvida é isso aqui, né? Tem muita culpa, medo. E como que isso reflete? Isso reflete nas nossas relações. Isso aqui se manifesta nas nossas relações. Quando você se relaciona com alguém, isso aqui se manifesta. Quantas vezes você lá tentando arrumar um namorado, será que é ele? Aí você fica naquela ali assim, ó. Será? Aí você fica na dúvida. Pô, ele não me respondeu. Aí você fica naquela assim. Entende? Isso aqui se manifesta nas relações, são os nossos conselheiros. Pois bem, e quem que está aqui dentro? Você. Esse aqui representa você. Você está aqui. Você permitiu entrar para sua casa.
Isso aqui. E aí eu vou fazer uma analogia aqui, uma metáfora aqui, ó. A metáfora é o seguinte: você recebeu, quando você nasce, você ganha um solo. E neste solo você pode fazer o que você quiser. Só que seus progenitores, as pessoas que fizeram parte da sua programação, primeira programação que eu gosto de dizer, as pessoas que fizeram parte da sua vida de 0 até os 7 anos, elas têm um papel fundamental sobre isso aqui. Essas pessoas é que programaram. Tem um estudo que prova, de neurociência, que estuda o cérebro humano, que prova que o nosso cérebro só está totalmente programado aos 30 anos. Todas as funções cerebrais, elas só são concluídas aos 30 anos. Então você tem uma jornada aí gigante aí pela frente. E a vida, repara pra você ver, depois dos 30 as coisas mudam radicalmente. A minha vida foi assim, depois dos 30 tudo mudou, cara. Impressionante. As coisas assim mudaram assim radicalmente. Mas por quê? Porque isso aqui ganhou força. Isso aqui cresceu. Porque quando foi plantado, isso aqui era filhote. Isso aqui era neném. Tem uma frase que eu gosto muito, de dizer assim, ó, mata o leão enquanto ele é filhote, não espera ele crescer não. Pois é, esses aqui são leãozinhos que estão lá dentro da sua casa, lá filhote. Aí cresce, depois de um determinado período. Você vai, o que faz ele crescer? A alimentação, você vai dando comida para ele. E ele vai te falando o que está certo, o que está errado. Ele vai te ajudando a definir sua vida. E as coisas vão acontecendo. Os acontecimentos vão vindo. E aí você vai dando ouvidos para essas coisas. E essas coisas vão determinando. E aí o que acontece? Eu vou trazer aqui Ronan. Esse personagemzinho aqui eu vou dar meu nome para mim não expor ninguém, né? No caso aqui nesse trabalho. Mas vamos supor que o Ronan está indo para a vida. Jovem, cheio de vida, determinado a fazer sua vida. Só que ele não sabe que tem esses 5 conselheiros. E eles tratam eles como pessoas normais, amigos. Cara, não, eu tenho dúvida. Não, eu sou um cara muito inseguro. Não, e eu até adoto comportamento. Eu me encolho. Ai, não, eu sou muito medroso. Por quê? Ai, porque minha mãe me ensinou assim. Entende? Não, tem medo. Quantas pessoas, quando tem diante de uma oportunidade, não tem medo. E quantas pessoas que são como burro de carga, vai! Isso é o quê? Eu até vejo, eu consigo ver, cara, a culpa nas pessoas. Eu consigo ver isso. A pessoa que tem muita culpa, geralmente ela é mais corcunda. Observa isso. Se você tem uma postura mais curvada, repara para você ver, você tem muita coisa, você absorveu muita coisa aí. Por quê? Agora eu vou trazer um conceito aqui de reino de Deus. Você sabe qual que é o reino de Deus? O reino de Deus é isso aqui, é essa postura aqui, ó. É a postura ereta. Aqui, ó, quando você está nesse estado, nessa postura, observe os pensamentos que vêm na sua cabeça. Observe, fique atento. Então, melhor coisa que você pode fazer, cara, diariamente, é fazer essa postura aqui, ó, do herói, do super-herói. Tira um tempo, fica assim, ó. Porque você vai discernir coisas. Você vai começar a tomar decisões mais assertivas na sua vida. E vai parar de dar ouvidos para essas 5 resistências. E aí o que acontece? O Ronan está caminhando para a vida dele. Só que ele tem um corpo encurvado. Se você ver minhas fotos no passado, você vê claramente isso tudo que eu estou falando. Gente, eu tive muitos problemas. Só que eu soube resolver os meus problemas. Então vamos lá. Ronan está caminhando para a vida dele, cheio de questões, culpa, medo, insegurança, dúvidas, preocupado com o futuro, não, tem que fazer dinheiro e tal, e tenta caminhar. No meio do caminho, ele conhece uma menina. Ele vai lá e, oi, tudo bem?
Como vai? Qual que é o seu nome? E aí ele começa a se relacionar com essa menina. Com base em quê? Qual que é a condição da nossa relação? A condição é que eu tenho muita culpa. Então você vai ter que criar situações para mim para que eu me sinta culpado. Ou eu guerrei com essa culpa, porque ela tá aqui, tá? Aí você fica nisso. Ela, tá bom. Eu também tenho culpa também, eu sinto culpa também. Então nossa relação vai ser com base nisso. Beleza. Eu também tenho medo. Eu sou um cara medroso. Então, você vai criar dinâmicas assim. Beleza. E eu também sou inseguro. Então a gente vai viver essas experiências em cima disso. E eu tenho também dúvida, eu tenho muita dúvida. Tá? E assim a gente tenta caminhar a vida. Carregando esses 5. Carregando 5. E aí, no meio do caminho a gente decide casar. Nossa, eu tô apaixonado por ela. Ela, nossa, eu tô apaixonado por ele. Nós vamos nos casar. E antes do casamento tem dinheiro, né? Não, vamos conquistar as nossas coisas. Eu tenho um emprego seguro. Anota esse termo, cara, seguro. Eu tenho um emprego seguro que me dá um salário. E aí, aqui, o dinheiro começa a financiar o cinema, começa a financiar o passeio, as conquistas, e nessas conquistas compra uma casa lá financiada lá de 30 anos. Pô, a vida tá completa. E vocês tentam caminhar aqui. Só que o Ronan tem uma relação complicada com a mãe. Por quê? Ele tem uma relação complicada com a mãe? Porque a culpa. Quem instalou a culpa? A mãe. Não, esse aqui é o agir. Não, esse aqui foi o presente da minha mãe. Ele tá aqui, ó. Não. E o medo? O medo foi a ausência do pai. Não, o pai. Não, então o medo foi meu pai que me deu. Não posso largar ele. Não, não pode. Ele tem que estar aqui junto. Tem que estar aqui junto. E a insegurança? A insegurança foi aquele dia. Aquele evento em que você foi falar em público e a mulher te julgou na frente de todo mundo. E você lá, pequenininho, uma criança, não teve lá nenhum pai, nenhuma mãe para te proteger. Você falou, cara, eu sou inseguro. E a dúvida, da onde que ela veio? Ela veio daquela experiência lá atrás. Onde que você foi para a direita, querendo ir para a esquerda e você se lascou com aquele coleguinha. Você lembra? Nossa! Foi aqui que instalou a dúvida. E a preocupação veio de onde? Ela nasceu nessa história, nessas histórias que você narra no seu subconsciente. Nessas histórias que você conta na sua cabeça. E vocês tentam caminhar. Tentam ir. E a vida se torna difícil. Aí a falta de uma estrutura interna, a falta de uma base, a falta de um pilar de sustentação, a falta de uma base familiar, talvez, decisória, faz você se corromper. Aí entra, vamos pegar aqui mais amigos. Aí entra uma nova mocinha, sabe? Aquela festa que você foi sozinho, Ronan. Você foi lá sozinho, tinha aquela mocinha lá. E ela foi e entrou aqui. E aí, mas eu já tenho. Não, mas isso pra mim não importa não. Então a ausência de um pilar não te faz identificar quais são seus valores de fato. E você permite que mais pessoas entrem aqui. E nisso, a mocinha que até então era a pessoa a qual você tinha escolhido, ela coloca outra pessoa também. A mãe dela. Cadê? Ela coloca a mãe dela lá no meio. E tentam caminhar.
E essa é a história que você vai tentando seguir, que você vai tentando construir, mas não caminha, a coisa não flui, a coisa não anda. E aí, o que eu faço? Qual que é a solução para isso? A solução, gente, é você começar a decidir. A solução é começar a tomar decisões. Porque vai ser difícil demais, mas você vai experienciar uma situação onde a dúvida vai falar na sua cabeça. Vai ter situações em que o medo ele vai gritar. Vai ter situações em que a insegurança ela vai falar. E você precisa de quê? Discernir o que é importante para mim. Vou trazer um versículo bíblico, cara, para argumentar essa história aqui, essa narrativa aqui, ó, que diz o seguinte: onde não há direção, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Onde não há direção, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Eu meditei sobre essa palavra por muitos anos. Eu tenho ela decorada porque eu fiz questão de decorar. Eu refleti: onde não há direção, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Eu falei, cara, eu não estou feliz, eu não estou obedecendo à lei. Eu falei assim, tá, mas a minha vida tem uma direção, eu sei para onde que ela está indo? Não sei. Primeira coisa que eu fiz é o quê? Decidi o norte para onde que eu estava indo. Então, eu fui lá e defini o norte para onde que eu estava indo. Para mim, o primeiro passo para mim definir o norte, vamos supor, para onde que eu estava indo? Cara, eu quero ficar rico. Beleza. O que é riqueza para você? Eu quero ganhar muito dinheiro. Legal. Com quantos anos? Eu defini um quadro mental. Eu defini algo. Então eu estou indo para cá. Eu estou indo para... Deixa eu pegar aqui um outro acessório. Quem vai ser? Ah, sei. Já sei quem que vai ser o nosso amigo aqui, ó. Aquele aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É para cá que nós estamos indo. Deixa eu puxar para cá aqui para vocês verem aqui. É para cá que nós estamos indo. Tá dando para ver aí, né? Show. Nós estamos indo para cá. E aí, o que rola? Só que para cá, como tudo isso aqui é muito complicado, eu decido sair desse lugar. Eu posso. Eu tenho o poder sobre mim, sobre o que eu decido. Eu admiro muito, cara, apesar das atrocidades, mas eu admiro muito em questão de comportamento esses grandes líderes. Seja bem-vinda, Jaqueline. Eu admiro muito esses líderes que fizeram coisas ruins para o planeta. Por quê? Porque eles assumiram que fizeram. Eles não estavam nem aí. Então eles tomaram decisões. Foram decisões complicadas. Eles têm os argumentos dele? Tem os argumentos. Mas dá para aprender muito sobre isso. E aí eu decido. Cara, eu vou. Aí eu falo pra minha namoradinha lá, que agora é minha esposinha. Você quer ir? Ela, não, tô com medo. Eu vou. Você quer ir? Pô, mas você vai comigo? Vou. Aí decide. Dois tomam decisão. Mas e a nossa casa? E o nosso dinheiro? Tá ali naquele meio. E aí? E aí que uma questão mágica da vida, o que ela faz? Ela faz assim, não, tudo bem, você não vai perder todo o seu dinheiro não, só uma partezinha você vai levar. Mas aqui a dúvida, eu quero ir também. Aqui, ó, a dúvida, eu quero ir também. E você tem que decidir. Como que elimina, por exemplo, no caso a dúvida? Muito simples, cara, um método
Vou ensinar para vocês um método de como eliminar a dúvida da vida. Da sua vida. É muito simples. Você vai numa loja para comprar roupa. Melhor lugar para ter dúvida. Quando eu vou comprar roupa, eu tenho que ficar 5 minutos. Se eu não decidir em 5 minutos, eu vou embora. Eu não compro nada. Por quê? Porque ela bate. Aí você vê, a azul tá bonita, a amarela tá bonita, a preta tá bonita. E não dá para comprar tudo, você tem que escolher uma. O melhor lugar para você ter dúvida. E aí, o que acontece? Você treina. 10 decisões que você tomar assim, você vai perceber que você vai ter treinado seu cérebro. Cara, eu quero comprar uma roupa preta, mas eu gostei da amarela, eu compro amarela. Porque é treinar a decisão rápida. O que te tira da dúvida é a rápida decisão. O problema é que muitas vezes a gente fica preocupado com alguém aprovando se dá certo ou se não. Se está certo ou não. Porque a partir do momento em que você começa a delegar para as pessoas para te ajudar a decidir, você enfraquece esse músculo emocional em você, da decisão. E aí quando você decide de fato, aí aquela realidade, Rona, mas ela não é a melhor de todas, mas é uma que você escolheu. As únicas coisas que estão nas nossas mãos são escolha e decisão. O que você controla na sua vida somente é a sua escolha e sua decisão. Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando? Pois bem, e aí você começa a definir. Olha, eu defini que para mim é importante uma relação monogâmica. Mas eu trouxe uma mocinha aqui no passado, você lembra que ela entrou? Pois é. Então você se corrompeu. Você precisa sempre quando você define um valor e você não é congruente com ele, você paga um preço por aquilo. Por exemplo, eu ajudei um cara a acabar parar de fumar em meia hora. O cara estava há 15 anos tentando parar de fumar, ele parou de fumar em meia hora. Ele só me mandou mensagem, cara, tem 2 semanas, eu até postei aqui nos stories, tem 2 semanas que eu não estou fumando mais. O que eu fiz, né? Qual foi a nossa conversa? Eu só fiz uma projeção, eu falei assim, cara, faz um exercício do seu último dia de vida. Imagine que hoje é seu último dia de vida. No seu último dia de vida, você quer estar fumando? Ele não. Eu falei assim, pois é, isso tem que sair de sua vida. Resumidamente foi isso. Faz esse exercício. Tudo que você não quer para a sua vida. Imagina você no seu último dia de vida. Eu não quero aquele relacionamento ruim. No seu último dia de vida, você quer estar sentindo aquilo? Não, você precisa tomar uma decisão. Eu não quero estar gorda no meu último dia de vida. Você está gorda. Você está com sobrepeso. Eu não quero estar assim no meu último dia de vida. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que ir para academia. Você tem que emagrecer. É definir prioridades. É só olhar para o seu último dia de vida. Você sabe por quê? Você não sabe quando ele chega. Você pode morrer amanhã. Seu último dia de vida pode ser amanhã. E esse ano eu experienciei umas coisas muito doidas, cara. Eu já perdi uns 4 pessoas. Tudo novo. Tudo com assim, entre 30 e 40 anos. 30 e 40 anos, ó, vazou, tá aqui mais não. Então, faz esse exercício. Amanhã é meu último dia de vida, eu olho pro meu ambiente, para onde eu tô. No meu último dia de vida, esse computador aqui, ele vai estar? Não, vai ter um melhor. Então já tem uma decisão tomada, o quê? Eu preciso trocar esse computador. Então isso já está no meu plano. Essa casa aqui onde eu moro, se fosse meu último dia de vida, eu queria estar aqui? Não, aqui eu queria. Então tá certo, você está onde você queria. E tô tomando esse café aqui, ó. Isso aqui é cappuccino, tá, gente? Cappuccino com chocolate. No meu último dia de vida, eu vou querer tomar um cappuccino de chocolate? Eu vou. Ó, meu filho. Isso aqui eu vou querer. Ah, Rona, mas faz mal. No meu último dia de vida, isso aqui vai estar junto. Eu sou apaixonado por café. As melhores experiências da vida eu tive tomando um café. Então, é só você fazer esse exercício de último dia da sua vida. Faz uma projeção. Hoje é o meu último dia de vida. E aí?
Olha para o seu ambiente, para onde você está. A casa onde você está, você vai querer estar lá? Não quero, então é prioridade. Tenho que mudar. Ronan, mas eu não tenho condições. A vida ela não respeita condições. A vida respeita decisões. Decisão e condição são polos opostos de um mesmo elemento. Eu já fiz algumas lives aqui passadas falando sobre as leis herméticas. E uma lei hermética é a lei da polaridade. Condição e decisão são polos opostos de um mesmo elemento. Então você que escolhe, ou você vive de condição ou você vive de decisão. Pois bem, legal. E aí, o que eu faço com isso aqui, Ronan? O intuito dessa live foi trazer essa clareza para você, para entender isso. E aprofundar um pouco. Estou aqui para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser trazer algum ponto aqui, estou aqui para conversar com vocês, para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Estão gostando, gente? Comenta alguma coisa aí, fala assim, ó, Ronan, tá gostoso, tá legal, tô gostando da live. Tô adorando. E aí, gente? Comenta alguma coisa aí, vamos lá. Então, vamos lá. Pois bem, essas 5 energias estão aqui trabalhando contra mim, me impedindo o meu progresso. Ronan, está gostoso, muito bom, é isso aí, muito bom, show de bola, legal. Então, o que acontece? Como que eu elimino isso da minha vida, essas 5 resistências? Vou fazer uma analogia para vocês entenderem como que eu elimino essas 5 resistências. Cheguei agora, mas já peguei o último dia da vida, achei muito bom. Excelente, faz muito sentido, show de bola. Olha só, fale sobre a insegurança, por favor. Pois bem, qual dessas 5 energias é a pior? Qual dessas 5 energias é a pior para a nossa vida? Não é questão de melhor ou pior, tá? Mas vamos lá. Vocês querem saber como que eu faço para lidar com essas 5 energias, né? Agora vamos tirar tudo aqui, vamos deixar só as 5 energias aqui, ó. A culpa, o medo, a insegurança, a dúvida e a preocupação. Elas estão aqui. Tá todo mundo aqui embaralhado, né? Agora eu vou fazer uma analogia. Isso aqui, gente, sempre vai existir na sua vida. Isso aqui sempre vai caminhar com você uma vez que você colocou. Só que existe uma dinâmica por trás disso. Em algum momento você aprendeu a ter culpa. Em algum momento você aprendeu a ter medo. Eu já contei para vocês. Ronan, isso é normal. A gente não é. Você não nasce com medo. Você não nasce com culpa. Você não nasce com insegurança. Você não nasce com dúvida. E você também não nasce preocupado. Em algum momento você aprende. Só que isso é como se fosse a energia contrária, que me barra, que me impede. Ok? Agora, vou fazer uma analogia de você sendo um avião. Ok? Há 100 anos atrás, vamos fazer uma projeção para trás. Há 100 anos atrás, se alguém falasse que seria possível colocar 1 tonelada no ar, as pessoas iriam achar loucura. Pô, cara, eu vou colocar um objeto de 1 tonelada no ar. O meu sonho é colocar um objeto de 1 tonelada no ar. As pessoas, cara, você é louco, isso não existe. Pois é, fizeram um avião. O avião pesa algumas toneladas. Mas o que fez o homem colocar um avião no ar? Primeiro ponto, ele observar as leis naturais. Então a gente vive num universo onde ele possui leis.
E qual que é a lei natural que o avião usa para estar no ar? A lei da aerodinâmica. Se não existisse a lei da aerodinâmica, o avião não seria possível voar. Então, o homem, observando que existia uma lei de aerodinâmica, ele falou, cara, se eu usar essa lei, se eu entender sobre essa lei e fizer o que precisa ser feito, eu consigo colocar essa caixa de 1 tonelada no ar. Então, o que ele precisava? Ele precisava de uma estrutura e ele precisava de um movimento. E aí ele observou que quando o avião decola, quando o avião vai decolar, ele tem uma resistência. Qual que é a resistência? A resistência do ar. Então o ar, ele torna uma resistência para o avião. E aí o cara que criou o primeiro avião, ele observando a lei da termodinâmica, da aerodinâmica, perdão, a lei da aerodinâmica. E ele falou assim, olha, esse objeto que eu estou criando, ele precisa ter esse formato aqui, e criou o formato do avião. Ele precisa ter esse formato para ele conseguir usar essa lei a favor dele. Se você for observar, o avião ele é todo projetado para que o ar o levante. Então a resistência está sendo usada o quê? Não mais para pará-lo, está usando a favor dele. Para quê? Para ele atingir o objetivo dele. Qual que é o objetivo do avião? Chegar no destino, decolar e chegar no destino. Então, para isso, ele precisa ter uma configuração, ele precisa ter um conjunto de informações na sua estrutura, tanto física quanto tecnológica, para que ele consiga usar isso. E é justamente isso que a vida vem nos ensinando. Isso aqui, gente, uma vez que entrou para dentro da sua vida, isso você não elimina isso. Você não tira o medo. Você não tira a culpa. Você não tira a insegurança. Você não acaba com isso. Você não acaba com a dúvida. Ela não vai acabar. Você não vai eliminar isso da sua vida. Você não vai eliminar da sua vida a preocupação, mas você vai saber usá-los a seu favor. Este que é o segredo. Assim como o avião usa a resistência do ar para decolar, você vai usar isso aqui para você o quê? Decolar também. E o que é decolar para você? Chegar no seu objetivo, chegar no seu norte. Então, eles são excelentes conselheiros, mas são péssimos. Todos esses aqui, ó, culpa, medo, insegurança, dúvida e a preocupação são excelentes conselheiros, mas são péssimos tomadores de decisão. Anota isso. A partir do momento, eu até respondi nos meus stories, alguém mandou nas minhas caixinhas lá, né? O medo de dar certo, o medo de não conseguir me paralisa. Pois é, quando você se sente paralisado por isso, é ele decidindo por você. Anota isso. Essas energias, elas são excelentes conselheiros, mas são péssimos tomadores de decisão. Se você toma decisão em cima do medo, não vou porque eu tô com medo, você está decidindo por conta do medo. Não, eu não vou porque João fez isso comigo. É a dúvida, é a culpa decidindo por você. Não vou fazer isso por conta disso. Eu estou preocupado. Gente, se eu escutasse a voz da preocupação, eu não estaria aqui, cara. Eu criei um cenário catastrófico. O que é a preocupação? Anota isso, a preocupação é a má gestão da sua imaginação. A parte mais poderosa que existe no seu corpo, cara, a parte mais poderosa que existe em vocês é a sua imaginação.
A preocupação é a má gestão da imaginação. Anota isso. Você usar a sua imaginação para criar cenário ruim. A preocupação nasce disso. E você tem certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Quer um exemplo? No dia que eu saí de Belo Horizonte para vir para Florianópolis, eu costumo acordar às 5 horas da manhã. Naquele dia, eu acordei 15 para as 9. Da minha casa até a rodoviária, onde eu peguei o ônibus, dá mais ou menos uns 45 minutos de carro. E aí, o que aconteceu? Eu acordei 15 para as 9 e o ônibus ia sair de lá 9 horas. E eu pensei comigo, cara, perdi o ônibus, não adianta nem eu ir. O que é isso? É a preocupação. Eu fiquei preocupado de perder o ônibus. Eu falei, cara, perdi o ônibus, não adianta nem eu ir. Só que eu já tinha esses drives, eu já tinha esse discernimento, eu já tinha esse entendimento. Eu falei, cara, eu vou assim mesmo assim. E durante o trajeto eu falei, cara, eu já perdi dinheiro para hospedagem, já perdi o dinheiro para passagem, agora estou perdendo dinheiro para o Uber, que estava me levando. Na hora que eu cheguei lá no ponto, o ônibus não tinha nem chegado ainda. Ele atrasou. E eu falei, caramba, cara, tudo isso que eu imaginei, da hora que eu acordei até agora, nada existiu. 90% das coisas que te preocupam não existem. Anota isso, 90% das coisas que te geram preocupação, elas não existem. São coisas imaginárias. E a insegurança? Uma coisa, cara, me fez destravar sobre essa questão da insegurança. A insegurança, ela nasce a partir do momento em que você coloca a responsabilidade pela sua segurança no externo, em algo ou alguém. A partir do momento em que você delega para alguém, por exemplo, o meu pai coloca dinheiro dentro de casa, então eu tenho alimento que meu pai provém. Aí ele vai embora. Aí você se sente inseguro, eu não vou comer. Sacou? E aí o que acontece? Esse delegar para algo externo faz você entrar em sofrimento. Você paralisa. Ou desespera. Agora, anota uma frase. Essa frase me curou, cara, de insegurança. O passarinho pousa em qualquer galho porque a sua segurança está nas asas e não no galho. Se o galho quebra, o que ele faz? Ele voa e pousa em outro. Sacou? Só que você delega a sua segurança para o galho. Você está delegando sua segurança para o galho. O galho é onde você está estacionado. Ou você está estacionado. E a partir do momento em que você... Pera aí, me devolve esse trem aqui porque isso aqui é meu. Essa segurança é minha. O que você está fazendo neste momento? Você está usando a resistência a seu favor. O avião só decola porque ele aprendeu como usar a resistência do ar a seu favor. Gente, eu estudei todo o movimento do avião. Eu tenho alguns amigos que mexem com isso e eles falaram. Teve uma vez uma pessoa estava me explicando o movimento. Um termo chamado de vento de cauda. Cara, isso é loucura. Porque quando o avião ele usa a resistência do ar e ele decola. Só que ele vai gastando todo o combustível dele para decolar. Quando ele chega lá em cima, ele entra em voo chamado de voo de cruzeiro. Por que é isso? Ele praticamente desliga os motores. No voo de cruzeiro, o avião praticamente desliga os motores. Mas para ele chegar nesse voo de cruzeiro, o que acontece? Ele tem que entrar numa velocidade
de ultrapassar a resistência do ar. Quando o avião, a resistência, exatamente, a resistência do ar. Quando o avião ultrapassa essa resistência do ar, ela faz assim, ó, ela empurra o avião. Então, quando o avião, por exemplo, ela faz esse movimento aqui e ela impulsiona, o avião passa de 600 km por hora para quase 1000 km por hora lá em cima. E vai assim, ó, jiu! É louco demais isso, cara. O vento empurra ele. Isso aqui faz a mesma coisa com você. Quando você aprender a usar essas resistências a seu favor, elas vão te impulsionar. Por isso que eu falei, elas são excelentes conselheiras, mas são péssimos tomadores de decisão. Quando você aprender a usar isso aqui a seu favor, cara, vai ser massa demais. Por que a vida da maioria das pessoas está paralisada? Por conta da resistência. Não deixa ela sair. Mas você precisa provocar um movimento. Você não é um avião. E isso aqui também não é o ar. São coisas muito melhores que você pode usar a seu favor. Tá fazendo sentido, gente? Quantas horas são? Gente, é o seguinte, estou passando aqui rapidamente, eu vou anunciar aqui, ó, dia 30 de maio, eu vou fazer um workshop sistêmico. Eu vou fazer um workshop sistêmico aqui em Florianópolis, tá? E vocês estão convidados para estar participando. Vai ser o lançamento da comunidade, eu vou fazer constantemente esses workshops. Vai ser o dia inteiro, onde a gente vai trabalhar muita constelação, a gente vai aprender muita teoria e a gente vai aprender muita ressignificação, muita história, muita coisa vai acontecer nesse dia. Então, você está convidado para estar participando desse workshop junto com a gente, tá? Lá no grupo eu vou falar mais informações a respeito desses projetos que está nascendo. A comunidade, ela está nascendo. Estou voltando com os encontros presenciais aqui em Florianópolis. Semana passada já aconteceu, dia 16. Eu ia fazer dia 10 o próximo encontro, mas dia 10 é dia das mães, né? Aí com o apoio lá da nossa colega lá, ela falou para dia 16. Dia 16 a gente tem um novo encontro no café aqui em Florianópolis, estou divulgando lá no grupo. E dia 30 vai ser o nosso workshop de lançamento da comunidade. Você é meu convidado, eu vou fazer várias lives aqui anunciando esses projetos. E você está convidado para entrar para o nosso grupo. Para entrar para o grupão lá é gratuito, tá? O link está na minha bio. Você pode clicar lá no link e entrar no nosso grupo lá. E lá você vai saber de tudo que nós estamos organizando para essa nova fase da comunidade do Café Comigo. É uma comunidade onde a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente amadurece e a gente faz negócios, a gente faz networking, a gente ganha dinheiro. Você está convidado para estar participando desse movimento com a gente, tá? O link está na minha bio para você entrar lá e vir participar com a gente dessa nova fase. A comunidade, gente, ela nasceu em 2023, através dos encontros dos cafés de lá de Belo Horizonte. E esse projeto, ele tomou força. E agora a gente está nessa nova fase aqui em Florianópolis, expandindo para o Brasil todo. Ele é um movimento hoje que ele acontece de forma híbrida, presencial e online. E eu estou criando uma estratégia de regionalização desse projeto. Então ele não acabou em Belo Horizonte, ele não veio para cá, ele está se expandindo. Então eu tenho aliados em Belo Horizonte, aqui em Florianópolis, São Paulo, em várias regiões, pessoas que estão interessadas em crescer junto com a gente e fazer isso acontecer. Galera, alguma dúvida? Quantas horas? Já são 1 hora de conteúdo que eu entreguei aqui para vocês, né? Que a gente falou aqui sobre as 5 resistências. Alguma dúvida antes da gente partir para o final? Dúvidas? Quero saber aqui. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Adorei compartilhar com vocês este conteúdo. Adorei aprender, estudar. Espero que vocês tenham absorvido isso daqui. Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá
ou no inbox, ou aqui no direct do Instagram, ou até mesmo você que está entrando lá para o nosso grupão lá, que quer saber mais sobre o nosso projeto, e pode mandar lá no grupo que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo. Combinado? Pessoal, uma ótima tarde para todos vocês, muito obrigado. Fui!